Olá, turma, tudo bem? Tia tá aqui. Vamos para nossa aula agora de português, tá? Nossa aula de português hoje eu te trouxe uma atividade no caderno, onde vocês irão acompanhar a leitura, explicação junto com a tia, e fazer mesmo no caderno só o desenvolvimento das respostas das questões, tá bom? Coloquem o tema, coloquem o cabeçalho no caderno, caprichem na letra e prestem atenção no sentido interpretativo, tá? Nós vamos trabalhar tempos verbais no modo indicativo hoje. Então, a tia vai espelhar aqui o material dela e vocês depois desenvolvam no caderno, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir o livro aqui. Tá aqui. Tempos verbais no modo indicativo. Para começar, uma das grandes preocupações que dizem respeito a um mundo possivelmente sustentável é a descoberta de fontes alternativas de produção de energia. É fato que o ser humano não consegue viver sem energia. Seu modo de vida está inteiramente adaptado, considerando-se a possibilidade de ter luz no escuro, água quente no banho, locomoção rápida entre lugares distantes, dentre muitas outras situações. Talvez até imperceptíveis em um primeiro momento, que exige a geração de energia, qualquer que seja a sua natureza. Contudo, certas fontes são esgotáveis, ou seja, podem acabar um dia. Exemplo disso é o petróleo. Mesmo as renováveis, como a hidráulica, em que o movimento das águas gera energia. Há de se ter cuidado. Em tempo de pouca chuva, esse tipo de fonte energética é abalado. Por isso, a importância de o ser humano sempre estar em busca de outras possibilidades que, além de cumprirem a função de abastecer com energia, causem o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, aqui está mostrando as placas solares, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui e diminuir, tá? Aqui está mostrando as placas solares que capturam a energia solar e aqui os moinhos, onde capturam a energia do vento. A notícia que você lerá a seguir trata justamente de uma descoberta importante neste sentido. Cientistas descobrem mineral que suga energia de várias fontes. Pesquisadores da Universidade de Oulu, na Finlândia, descobriram uma pedra rara que transforma calor, luz solar e movimento em energia elétrica, tudo ao mesmo tempo. Com a aparência de um cristal, o KBNNO ainda não consegue gerar energia para uma casa inteira, mas já pode ser usado para carregar eletrônicos como celulares, notebooks, tablets e outros aparelhos. O mineral descoberto faz parte da família Perovskita, que é rara e pode produzir energia a partir de fontes como raios solares, temperatura e movimento. Então, isso saiu no jornal Joca, disponível num site, tá? Acesse em novembro de 2018. As notícias tratam do que realmente ocorreu e do que ocorre na atualidade, isto é, no tempo presente. A descoberta do mineral KBNNO, capaz de gerar energia elétrica, foi um fato considerado atual no momento em que a notícia foi escrita e publicada. Neste instante em que você acaba de ler o texto, tal evento já não é mais tão atual assim. A linguagem usada em uma notícia acompanha o caráter dela, de certeza e de atualidade. Por isso, é importante destacar, inicialmente, que os verbos usados por quem escreve um texto sob esse gênero costumam apresentar-se no modo indicativo, que é categoria por meio da qual os verbos expressam certeza, tá? Modo indicativo, expressam certeza, quanto à ação, ao estado ou ao fenômeno que apresentam. Observe novamente o título da notícia que você leu. Cientistas descobrem mineral que suga energia de várias fontes.
As duas palavras destacadas são verbos conjugados no modo indicativo. Por meio desse título, não é transmitida nenhuma dúvida sobre o fato de os cientistas terem descoberto o mineral em questão, nem sobre o fato desse mineral sugar energia de várias fontes. O modo indicativo, como o próprio nome diz, indica, com certeza, uma ação, um modo ou um fenômeno. Além de estarem no modo indicativo, esses dois verbos estão conjugados no tempo presente. Já foi mencionado que as notícias tratam do que é atual, por isso nada mais apropriado do que usar um verbo conjugado em um tempo que represente isso. Veja então a definição de tempo presente no modo indicativo. Presente do indicativo: tempo que indica que a ação, o estado ou fenômeno expresso pelo verbo, acontece no mesmo momento em que se fala. Exemplo: neste instante, eu busco soluções para que tenhamos fontes limpas de energia. Mas o modo indicativo, além do presente, contém muitos outros tempos verbais. Vamos ver cada um deles. Pretérito perfeito do indicativo. É o tempo que indica que a ação, o estado ou fenômeno expresso, ou seja, pelo verbo, aconteceu em momento anterior ao da fala, sendo, além disso, um processo completamente concluído. Exemplo: ontem busquei soluções para que tenhamos fontes limpas de energia. Então, busquei foi uma afirmativa do que já ocorreu. Pretérito imperfeito do indicativo. Assim como o pretérito perfeito é um tempo que indica a ação, o estado ou fenômeno expresso pelo verbo, aconteceu em momento anterior ao da fala. No entanto, a diferença está no fato de que o pretérito imperfeito diz respeito a um processo que não foi completamente concluído. Exemplo: antigamente eu buscava soluções para que tivéssemos fontes limpas de energia. Pretérito mais que perfeito do indicativo. É impossível dizer que esse tempo verbal exprime um passado anterior a outro passado. Exemplo: animados, explicamos a todos por que buscáramos fontes limpas de energia. Observe que a ação de buscar, nesse exemplo, é anterior à ação de explicar. Agora, no futuro do presente do indicativo, tempo que indica que a ação, o estado ou fenômeno expresso pelo verbo acontecerá em momento posterior ao da fala. Exemplo: quando eu for adulto, buscarei soluções para que tenhamos fontes limpas de energia. Agora, o futuro do pretérito do indicativo. Tempo que indica que a ação, o estado ou fenômeno aconteceria no futuro. A de depender de determinada condição. Exemplo: eu buscaria soluções para que tivéssemos fontes limpas de energia se eu entendesse mais sobre esse assunto. Veja que a ação de buscar ocorreria se fosse atendida à condição expressa por se eu entendesse mais sobre esse assunto. Então, o futuro do presente indica um momento posterior àquele que nos encontramos. Exercício de aplicação. Vamos lá para os exercícios no caderno. Vocês coloquem um e daí vai só respondendo. Primeiro, retire da notícia: cientistas descobrem mineral que suga energia de várias fontes, dois verbos que estão conjugados no tempo presente. B. 2. No trecho, pesquisadores da Universidade de Oulu, na Finlândia, descobriram uma pedra rara. O termo destacado exprime um fato do que? Em andamento, totalmente concluído, parcialmente realizado, hipotético ou prestes a acontecer. Então, de acordo com o que vocês irão definir o verbo descobriram, vocês copiem somente o item da resposta correta. Agora, aqui pede para vocês ligar corretamente de acordo com o texto lido. A pedra descoberta gerou tem origem, produziu mineral, vegetal ou animal? Aqui é para vocês ligarem o correto, tá?
Esse que vai ligar a algum desse, que vai ligar a algum desse, tá? 4. Que vantagens você imagina que a descoberta desse mineral possa trazer para a nossa sociedade? Escrevam aqui quais são as vantagens que você imagina com a descoberta desse mineral. 5. Pinte a resposta correta. No trecho, o mineral descoberto faz parte da família Perovskita, que é rara e pode produzir energia a partir de fontes como os raios solares. O verbo destacado introduz, aqui o verbo destacado é esse, tá? Introduz uma característica da família, uma ação realizada pela família, uma ação realizada pelo mineral descoberto ou uma fala dos pesquisadores sobre a pedra. Então, aqui vocês irão, no caso aí no caderno, copiar somente o trecho que vocês acham que é a resposta correta. 6. Quais imagens apresentam situações em que a energia elétrica pode ter sido gerada pelo KBNNO? Então, aqui ó, já está preenchido, que seria o quê? Os eletrodomésticos, tablets, computadores e aparelhos celulares, né? Residências ainda não. Então, nesse exercício aqui, como a tia só comentou e já está respondido, vocês coloquem aí o número 6 e o nome dos aparelhos. Tablet, notebook e celulares. O 7. Releia o trecho da notícia. Com a aparência de um cristal, o KBNNO ainda não consegue gerar energia para uma casa inteira. O verbo destacado está conjugado no presente, mas especificadamente na terceira pessoa do singular. Ele consegue. Considerando isso, conjugue esse verbo nos demais tempos do indicativo, conforme as indicações a seguir. Então, ele consegue, né? Ó, o verbo. Vocês irão ter que conjugar ele no pretérito perfeito, vai ficar como ele, o quê? Pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então, vocês irão conjugar o verbo consegue, ele vai ficar como? Cada conjugação verbal desse verbo em destaque, consegue. No campo exercício proposto, é o que entra de tarefa de casa para vocês. Então, aqui tem 3 exercícios para vocês desenvolverem. Releia o trecho. Descobriram uma pedra rara que transforma calor, luz solar e movimento em energia elétrica. Se o verbo destacado fosse conjugado no pretérito imperfeito, apareceria sobre qual forma? A, B, C, D ou E? Copia aí a resposta correta. 9. Complete o espaço com a forma verbal adequada ao contexto. Se o KBNNO fosse capaz de gerar energia para uma casa inteira, amplamente utilizado. Como que nós conjugaria aí? É do verbo ser. Como que fica aqui? 10. Em que tempo está conjugado o verbo usado por você no exercício anterior? Eu quero que vocês me escrevam aqui qual é o tempo verbal, tá? Conjugado, que vocês colocaram a palavra aqui do verbo ser para dar sentido a essa frase. Daí vocês respondem o tempo verbal aqui, tá bom? E aí a proposta de português hoje é essa, ok? A tia vai parar de espelhar. Então os exercícios serão desenvolvidos no caderno. Qualquer dúvida a tia está aqui para ajudar, é só me chamar. Beijão e até a próxima aula.